Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Paulo Pujol, moro em São José, Santa Catarina, e hoje é domingo, dia 3 de fevereiro de 2019. Não tenho uma veia profética, não me considero um profeta de Deus, mas tenho a sensibilidade de perceber quando palavras das Escrituras Sagradas, quando eu estou estudando elas, sei perceber quando elas se tornam vivas e se tornam proféticas para o momento em que estou vivendo. E eu quero compartilhar em poucas palavras alguma coisa que nesta manhã, estudando as Escrituras, começando lá por Provérbios, ia examinar umas passagens eclesiásticas, fui parar em Provérbios e no final aqui estou em 2 Samuel, capítulo 12, no início do capítulo, onde Natã, o profeta Natã, é incumbido de chamar a atenção do rei Davi. Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para ser rei, para ser um rei justo. Mas em algum momento de sua vida, Davi deixou de temer ao Senhor, Davi deixou de ouvir algumas pessoas que queriam o bem dele, com certeza que alguém deve ter falado para ele que aquilo que ele estava tentando fazer, que seria tomar a Batseba e matar o seu esposo para ficar com ela, a Urias, que foi um grande amigo dele no momento de dificuldade, mas provavelmente Davi não estava dando ouvidos a Deus, não estava dando ouvidos às pessoas que estavam à sua volta e queriam o bem dele. E eu aprendo com essa escritura a importância de nós estarmos sempre atentos àquilo que Deus está nos falando, através das escrituras, através das pessoas que estão à nossa volta e através da nossa consciência, porque Deus fala na nossa consciência. Mas muitas vezes nós cauterizamos a nossa consciência. Muitas vezes não queremos ouvir a voz da nossa consciência, a voz de Deus na nossa consciência. E deixamos de fazer o que a palavra de Deus diz para nós, porque nós temos o hábito, principalmente nós pastores e professores e líderes, temos o hábito de usar a palavra de Deus para aplicar nos outros. Nunca aplicamos em nós mesmos. E desde que eu me converti na penitenciária de autossegurança Charqueados, desde lá eu tenho levado muita surra de Deus, tenho aprendido muito com Deus e tenho aprendido principalmente nos meus erros. Uma das coisas que a gente tem que aprender a temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. A segunda é examinar a nós mesmos. E a terceira coisa também que nós deveríamos somar, juntar o conhecimento intelectual das Escrituras Sagradas com a vida prática que nós temos, com os erros que nós cometemos, porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres errantes, nós cometemos muitos erros. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, a importância de se humilhar, de se examinar a si mesmo, de acordo com as Escrituras Sagradas, e se corrigir, pedir ajuda de Deus para se arrepender do que fez de errado, reconhecer o que fez de errado, se arrepender do que fez de errado e voltar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. É muito mais fácil nós ensinar aos outros do que nos deixar ser ensinado pelo Espírito Santo e pela palavra. E quando nós não ouvimos a palavra, não ouvimos ao Espírito Santo, não ouvimos a nossa consciência, então Deus tem que enviar um Natã para nossas vidas.
E conforme o grau da nossa soberba, da nossa altivez, da nossa arrogância, de não ouvir a nossa consciência, de não ouvir as escrituras sagradas, de não ouvir a Deus, de não ouvir as pessoas que nos amam e estão nos corrigindo, porque a gente não gosta de ser repreendido, porque nós estamos sempre com a razão, a verdade, nós somos o dono da verdade. Na verdade, nós muitas vezes somos a verdade. Né? Somos o caminho, a verdade e a vida. Nós nos consideramos deuses. Né? Então Deus tem que levantar um Natã. Né? E esse homem ele foi até esse rei ungido por Deus. E para poder levar aquela advertência, aquela a demonstração, aquela repreensão de Deus, aquele homem ungido pelo próprio Deus, ele teve que inventar uma história para envolver ao rei Davi. E quando ele ouve essa história, ele se ira, ele fica irritado, porque ele tem um cesto de justiça apurado, mas quando é para aplicar nos outros, não a si mesmo. E ele disse nas Escrituras Sagradas, em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, ele diz que o homem que fez isso deve ser morto. Então, se fosse uma outra pessoa, o rei mandaria matar. E quando ele diz isso, então o profeta, ele diz, este homem é você, rei. Você que fez todas essas coisas que eu, de uma forma parabólica, lhe envolvi. É este homem, você fez isso. Você matou o seu amigo de momentos difíceis. Você roubou a sua mulher. E aí, Davi tem uma lição muito interessante. Porque quando ele é apanhado no seu próprio erro, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende imediatamente. Se arrepende imediatamente, porque ele entende que Deus está falando com ele agora através de um homem, de um profeta, de Natã. E ele se arrepende. Então isso livra ele da morte, porque pela justiça dele esse homem deveria ser morto. Então Natã diz para ele, Deus te perdoa, tu não vai ser morto. O que tu desejava para o outro, a tua justiça queria para o outro, Deus não vai usar essa justiça contra ti. Não, tu não vai ser morto, mas vai se levantar uma luta dentro da tua casa. Você vai ter perdas dentro da sua casa. Você vai ter luta dentro da sua casa, junto das pessoas que você mais ama e que talvez você esteja oprimindo, você esteja agindo de uma forma sufocadora. E o profético para mim nesta palavra, que Deus trouxe para mim nisso, é que quando nós não ouvimos a Deus na nossa consciência, ou através das escrituras, ou através de alguém que nos ama, quando nós não ouvimos, porque nós somos a verdade, nós somos o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós entendemos, tudo que nós sabemos, nós somos mais do que os outros. Ninguém tem mais razão, somente nós. Nós somos o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós deixamos de ouvir a Deus, deixamos de ouvir pessoas que nos amam, e aquela justiça que nós queremos praticar nos outros, de matar quem fez a coisa errada, Deus não usa isso contra nós. Ele não nos mata, mas ele nos castiga. E, infelizmente, o profético para mim, nesta manhã e para esse dia, e para os dias que vêm a seguir, porque eu creio que é algo profético. É algo profético. Dentro da casa de todo aquele que é soberbo, que é arrogante, que é altivo, que é o dono da verdade, o dono da razão, que não consegue renunciar a si mesmo, seus entendimentos, dentro desta casa vai se levantar uma luta e vai haver perdas. Porque, infelizmente, muitas vezes é assim que Deus tem que agir com aqueles com quem Ele ama. Humilha-te, te humilha, receba. Se você está enquadrado nisso, te humilha, te arrependa dos teus erros. Examine a ti mesmo e vê se você deixou de temer ao Senhor e se tornou o caminho, a verdade e a vida dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro da sociedade em que tu vive. A palavra de Deus diz em Lucas 14, versículo 47 e 48,
que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, vai ser disciplinado. E aquele que não conhece também vai ser disciplinado. A diferença entre um e outro é que um vai ser mais e um vai ser menos. A quem muito é dado e que não é praticado, vai sofrer maiores consequências. Que Deus te abençoe, abençoe a minha vida e que eu possa ser Davi, não o Davi que cometeu o erro, mas que eu possa ser o Davi que depois de ter cometido o erro, que depois de ser repreendido, que eu possa me arrepender, que eu não possa endurecer o meu coração, porque na história dos reis de Israel, muitos reis foram repreendidos e endureceram o seu coração e ainda mandaram maltratar os profetas, os enviados de Deus para corrigir eles. Davi não maltratou a Natã. Ele se arrependeu. Foi livre da morte, mas não livre das lutas que se levantariam dentro da sua casa. Esse é um tempo em que muito soberbo, que muito rei vai ter luta dentro da sua própria casa. Vai ter perdas dentro da sua própria casa para aprender a entender que ele precisa voltar a temer ao Senhor e respeitar os homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.